essa noite de 22 de fevereiro de 89, o Grupo Experimental de Teatro Unissantos está tendo uma noite especial proporcionada pela Fundacem, Projeto Mundembão, onde, com a apresentação do espetáculo Revistando o Teatro de Revista, nós estamos tendo o prazer de receber as grandes figuras do teatro de revista brasileiro, como Walter Pinto, como Henriqueta Brieba, como Dorinha Duval, que já se encontram aqui no recinto. E o nosso espetáculo, a gente espera que agrade essas pessoas. É um espetáculo que mostra a trajetória desse gênero no país, que passa em revista, a própria revista brasileira. A gente está tentando resgatar essa memória para mostrar para os jovens que houve um teatro vigoroso, um teatro expressivo nas décadas de 20, 30, 40, né? Talvez anterior à década de 50, não é um espetáculo luxuoso, mas é um espetáculo que traz toda a estrutura, com todas as convenções próprias do teatro de revista, com seus tipos fixos, com a sua apoteose, com seus números musicais, seus esquetes e as piadas. E vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que dê tudo certo. Stanislavski, Neira, Matheus, conhece. Pessoal, por favor, vamos embora daqui, por favor. Vai ficar
E vocês vão entrar na dele. Como é que é? Eles são personagens fixos da revista brasileira. Por isso que buscamos lá em 1900 e antigamente. Olha, é o seguinte. A gente é de um grupo de teatro. A gente faz um trabalho alternativo. E daí? É que essas figuras estão muito por fora. Não entendo por quê. Mas está dando para perceber que não estamos agradando os outros. Ela quer ter desculpe, mas nós não viemos aqui pra agradar eles mesmo. Como é que é Vocês sabendo que nós conhecemos muitos esquetes e números de cortinas engraçadíssimos. Amante que se esconde dentro do armário. Ai, será que o povo perdeu a capacidade de rir? Ou será que perdeu a vergonha? Já acabou a revista? E acho que nem vai começar. Ah, vai, mas isso vai mesmo, nem que eu tenha que apelar a todos os deuses. Ao Parnaso vou. Lá estão a poesia, a arte e principalmente a inspiração. Satírico, sim
simbólico. Aeróbito! Uma revista! Sim, uma revista brasileira! Ai, que dinheiro! Que parede! Que parede! Sai, ô grande Apolo! Diz logo, minha amiga, que eu faço. Deixa eu ter diferença dos personagens antigos e os modernos. E também um fio condutor para a minha revista. Pode falar! Tudo por amor a seus! Com o coração dilacerado e lágrimas banhando minha alma, eu me prostituo. Em nome de tua beleza, começa a tua revista.
O meu filho vai nascer. Finalmente vai nascer o meu filho. A gestação foi muito difícil. Eu ouvi dizer, note bem, ouvi dizer que o filho é de toda a equipe do Ministério. Tem até estrangeiro no meio. Por quê? Quer dizer que toda a equipe transou com a pátria amada? Não, que é isso, imagine. Foi inseminação artificial. Todos receberam material em até do início. Mas o pai é ele, oficialmente é ele. Tô entendendo. O meu filho vai nascer. Ele será mais forte que as libras esterlinas. Mais robusto que o dólar. Mais. Vovô! E vovô o quê? Não é mais meu neto ou miserável cruzeiro. Quer que o cruzeiro fale alguma coisa? Fora! O meu filho é sangue novo. Papai, não me abandone, papai. Chega de papai. Saia já da minha frente, ô cruzado maldito. O filho será de um vento mais forte que você. Fora! Imprestável. O que está acontecendo? Ninguém me deu notícia. Será seu doutor? Será seu meu filho? Calma, senhor. A senhora pátria amada não está apresentando contrações. Devemos induzir o parto. O que estão esperando? Acerta no quarto. Desafia na mesa. Muito poderoso. Nós entenderam? Nasceu, excelência. Nasceu, meu filho. Vai se chamar Novo Cruzado. Excelência, deixe-me completar. Seu filho nasceu, mas não resistiu. Seu filho já nasceu morto. O Novo Cruzado nasceu morto. E a mãe? Como está passando a mãe? A senhora pátria amada está com a sua tomada esticada e não tem a função. O parto foi muito forçado, ela bateu de mal. Os recursos foram encontrados, teria que ir E agora? Qual é a solução? só de fora, pode vir a salvação. Papai. Mas onde foi que eu errei? Ih, lá vem os dois mais desanimados do que nunca. Tua presa, não tá morta. E nem está doendo. Quer dizer que deve menina. E solta por aí. Já que dá certa a ideia daquela mulher, Mas diga, vai deconar anúncio no jornal, meu. não custa tentar mais essa. Placa. Mas comeu um franguinho recheado, tomou amorzinho. Será bom também, pois estômago já pronto. Olha o bar aí mesmo. É certeza. Deixa calhar. Diga Nossa Senhora que eu vou passar agora. As suas ordens, cavalheiros. Senhora Dona Moça, pode fazer o favor de ver um franguinho recheado e uma cerveja? Marcha direto. Só temos hambúrguer, cheeseburger, bem conexo, Acho que estamos no lugar errado. Minha senhora, isso aqui não é um bar. É bem uma lanchonete. Eu falo. A senhora não terá mesmo nenhum frango frito por aí? Bem, temos chicken McNuggets. São pedacinhos especiais de frango encapadinhos e fritinhos, receita especial da casa. Menino da senhora chama esse tal de frango frito? Chicken McNuggets. Manda dois desse troço aí e uma cerveja. Marcha direto. Só temos Coca-Cola.
coisa mais besta. Frango frito tem apelido e agora deve beber cola. Ah, quanto mais eu vejo esse mundo tão complicado, mais preocupado eu fico com a nossa mulata. Onde será que ela se meteu? Onde estará a pobrezinha? Cozinha por esse mundão perdido, será da coitada. Procurar a cozinha. Mais a bomba. Cada um que esse povo que roubou tem a melancia. Ah, aquilo ali eu já fui que trazer melancia. Ah, eu gostava tanto dela que daria tudo para tê-la de volta. Tem uma boa para defender a nota. Acho que posso ajudar. Sim. Você que levou, mano. Sabes, pois diga logo, homem. Ela estava na casa assim no meio da casa, tinha um cara carregando corda. Fredônia! Sei lá, acho que pra casa dele. E você conhece o cacho? Figurinha manchada na lata. E a dona Emora, esse safado? Sei lá, sabe, não me recordo bem. Ixi, escutas. Levas o meu relógio no ombro, relíquia da família, se ajudarmos a encontrar. Vocês vêm comigo, vamos passar na administradora de bens, pegar um novo endereço. Ele mudou faz pouco tempo. Muito barato. Você não entendeu direito! A taxa de 100 cruzados é para indicar a casa! Roupige salvou minha pele, eu vim pelo anúncio também. Que pouca vergonha! Como é que pode? Falando de 100 cruzados. A saudade. Pelo menos a taxa é fixa, nunca roubou mais que 100 cruzados. Alugava um quarto, vou lá e eu bati no hotel. Aí lá no fundo, lá no fundão mesmo, tinha um outro quarto. E o quarto era grande? Grande! Acho que não cabe nem a minha cama. Mas como tinha outro mesmo, estou sendo despejada, eu resolvi ficar nessa porcaria mesmo. Que muda quando, senhora? Ah, eu não sei. A administradora pediu para eu preencher todas essas fichas. Arrumar dois criadores que têm propriedade, certidão negativa, colecionista da polícia, depósito E quanto que vai ser por mês? me falou em 300 cruzados novos. Isso no ano verão. Depois veio o outono, a primavera, o inverno, Não, lá, senhor! Senhor, na roda 100 cruzados. E aquele meu velhinho, não brinquindo casa. Eu quero o velhinho. Vai indicar com 300 cruzados. 300 cruzados? Novo, 100 cruzados cada um. Engenheiro primeiro, rica com casa. O quê? Não dirá assim na administradora? Se disser mais uma palavra, eu vou apresentar queixa. Apresenta aqui, minha senhora, apresenta aqui. Você não sabe bispo, bar, vigário. Precisamos fundar a Associação dos Engenheiros Intranquilos. Boa ideia! Onde será a sede? Ora, vamos procurar uma boa casa? Horizonte! Ora! E demora pra atender nós, Também estamos atrás daquela bicha enorme! Mas eu não vi nenhuma vez. Ele tá falando de fila, já cansei de corrigir ele. O que interessa é que nós temos esse paralelo no carro. Então vamos puxar o carro porque já está escurecendo. Tá claro? Se não colocar aqui perto que dá um pré-pé, quem que vai de carro? Peça muita prova, homem, e vamos atrás dele, que já vai muito Oi, Benê! Alguma notícia dos amigos dela? De nada. Andei, procurei, perguntei e nada. Só me pensar. Eu toco, socorro. A senhora precisa me dar mais informações sobre eles. Me fale do tipo físico. Tá bom, eles não são gordo e nem magro. Os dois são brancos. Os dois têm a mesma cor. Ah! Um tem bigode. E agora o outro também tem. Vê se você se lembra
de alguma coisa que os identifique, como a roupa, o jeito, ou algum sinal particular. Ô, seu tenente Jorge, aqui, eu posso saber do ensinar particulares dele. Olimpinha, não é isso que tu tá pensando. O que eu tô querendo saber é como eles são, de que jeito eu posso conhecê-los. Ah! Sim, sim, amore. Qualquer coisa que tu lembrar agora faz sentido, né, Nenê? A melancia! Melancia? Sim, eu chego na porta com ela. Não, larga a melancia. E uma melancia enorme? Uma melancia de tu? Não é cozinha do chefe. Tá falando de uma melancia grande? É um orgulho do chefe. Ele só pode ser dele. Ah, não, vai tirar que não é isso. Só pode ser dele. Duas melancias. Glória, glória, aleluia. Ele passou na testada de fogo. Pegando melancia no colo. Eu tenho que achar que ele vai. Permiti que vos apresente. Este é Beelzebub, diabo em forma de gente. Este aqui é o Dinato, o diabo Gabiru. Se mete com toda a gente e trata todos por tu. Mas a mim é obediente. E vai datilografar de forma bem complacente tudo que ele disser. Nós vamos buscar bem fundo para quem está aqui presente a história de todo mundo e ninguém de Gil Vicente. Mas com fatos do presente, pois aqueles são passados. Tudo hoje é diferente. Os homens foram mudados. Secretário, presta atenção. Vai ter muito o que escrever. Vamos ver se a situação dá pra gente entender. Ei, todo mundo! Ninguém! Quando vão aparecer? Ora, cá estão, muito bem! Escreve de forma capaz. Todo mundo vem na frente, ninguém quer vir atrás. E da que mal pergunte, resposta quer estudar. No grande palco da vida, onde quer salvar. Fico bem aqui em cima, na melhor visão, eu acho. Não sei se é minha sina, mas prefiro ficar no baixo. Pode escrever, gente fina, capricha que é cambalacho. Todo mundo fica em cima, ninguém quer ficar por baixo. Nossa, a história se repete, está como antigamente. E se não te metes, escreve corretamente. Cá em cima vejo que a vida está dura, está demais. Essa vivência sofrida por destino, aguento mais. Escreve aí, criatura, em letra garrafais. Pra todo mundo a vida está dura e ninguém aguenta mais. Estou descrente do governo que não faz cumprir a lei. O quê? Escreve, já falei. Todo mundo está descrente do governo e ninguém acredita no Sarney. Eu pago os meus impostos, apesar de exagerar. Eu estou satisfeito com serem os meus soldados. Mas fica bom, diz que eu escrevo direito. Todo mundo paga impostos e ninguém está satisfeito, hein? Confio na Constituição, pois ela será acatada. Eu também tenho ilusão e acho que será respeitada. Dessa só de votação, até parece piada. Todo mundo confia na Constituição e ninguém acha que será respeitada. Sou para a reforma agrária, mudança que há de vir. A medida é necessária. Quero a terra dividir. Agora, finanças, fala logo, quero ouvir. Todo mundo é pela reforma agrária e ninguém quer a terra dividir. Se nervoso, aumenta a mão, dou tapas para todo lado. Sou mais calmo, meu irmão. Acho que sou um condenado. Acerta aí, ô segundo. Onde tu ficou preparado? Todo mundo mete a mão e ninguém é condenado. Meu Deus, meu camarada, o que é que já se viu tanta palhaçada como nesse Brasil? Isso ainda não é nada! Ainda faltam mais de 1000! Essa história bem contada é uma bomba! Sem pavio! Não concordo, brigo, para mudar a situação. Eu sou mais pelo respeito. E isso eu tenho razão. Ah, não tem mais jeito! E onde tá tirando? Nada aqui é perfeito! Em casa que não tem pão, escreve! Todo mundo briga e ninguém tem razão! É logo ali, ó, naquela casinha branca. Vocês estão aqui morando com das moledinhas. Se
vida tanto tempo longe de nós? Ô, adivinha? O que é o Piaçaba? Diz aí a alegação, ela fica vindo pequenininho. É isso aí, ô Atola. Estão dando um prazer comigo, hoje na clara da madruga, ele não pintou aí com uma baita melancia. Sossega, Leão, sossega, que nem a gente mesmo, não. Vou meter ele numa fria, não. Ô, Puro, tu não estás me trocando por caguete não, não é? Falou, gente boa. Vai lá, Checa, vai lá, vê se pensamos conquistar o tratado, homem. Ele chegou com uma mulher na senhora, se esquivou e foi se tocar lá no sossego. Carregou a presa só pra ele. Ligar pra nós, de dá um jeito de bem gostosa. Mas o tratante queria comer ela sozinho. Vai, merda, que eu quero sem vergonha. Não foi. Me deu a ligação, ele estava ainda com ela. Ah, que nada. O de pinote logo cedo, meteu uns panos de praia, chinelão e se arrancou com ela no colo. Fiquei só babando na vontade. E se mandou pra onde? Ah, melzinho da chupeta. Se mandou pra Ramos. Falou, gente boa. Fala logo de mim, vai lá, vai. Sossega. Calma, calma. Vamos à la praia. Vamos, homem. Vamos à la praia. Vamos à la praia. Vamos à la praia. Ai, Medusa! O que você está fazendo na revista brasileira? Foi o Apolo quem me mandou. E o Apolo virou de vez. Ele me escolheu para fazer a Nova República. Você, Nova República? Disse que eu tenho tipo físico pro papel. O quê? Desenfirroso. Essa não. Nova República é cabeça de Medusa. O mundo da crueldade, da maldade e do horror. E como é que você vai governar com essa cabeça cheia de cólera? Ah, o Apolo disse que minha cabeça lembra a coligação dos partidos. Crianças feitas de Apolo. Botou mais um monte de cobras aqui no centrão. Tem cobras mandadas. Cobras mandadas. Este é o maior problema deste país. Então estamos ferrados. A cabeça da Nova República é um ninho de cobras. Então, acabemos com ela. Ah! Quem é essa mocreia hilária que quer tomar conta da cena? Pra imprensa. Imprensa! Puxa comigo. Não sou Medusa. Sou a Nova República. Por isso mesmo, você não pode se meter assim com a E imprensa. por que não? Porque o regime não permite. A liberdade de imprensa é garantida pela Constituição. Tá bom, vai. Tudo pelo social. Alguém que adquire meu socorro! Mas quem? Eu vou ficar chamando aqui para ajudá-la. Medusa, você não sabe com quem se meteu? A imprensa tem poderes? Eu sei. Pois. De onde vindes? Covardes. Sou Perseu. A mim determinaram um papel de povo nesta revista. Graças a Deus. Ah, peraí, pai, brincadeira. Um povo forte, bonito, saudável, uma revista brasileira não é um pouco falso, não? É que toda a saúde, beleza e força foram concentradas nele. O resto do povo é aquele carro que vocês conhecem. Agora entendi. Ele é o suco concentrado do povo, o resto é o bagaço. Ó povo, vinde meu socorro! Por Zeus, o que fizeram com esta senhora? A Nova República enfeitiçou-a. E o que o povo pode fazer para socorrê-la? Ajude-me a combater a Nova República! Sou a Nova República, onipotente! Outra vez, cruel Medusa! Aqui sou a Nova República! Cuidado, povo! Não deixe que eu enfeitice! Atire flechas diretas já! Pensem do povo, desafio a falsa Nova República para um duelo amplo e restrito. Pois tome lá!
para o trabalho. Vou avisar a todos os jornais para que fiquem alerta, porque de repente pode aparecer uma nova república. Não só os jornais, mas também as rádios. E principalmente as emissoras de televisão. Estas já estão na rua mostrando ao povo o que o povo quer. Esporte é com a Bandeirantes. O show do esporte chega enfim ao dia D. Ao tão esperado confronto internacional, aguardado com ansiedade por milhões e milhões de brasileiros. Aqui, agora, ao vivo, diretamente do Palácio Internacional dos Esportes, o desafio do século. O Brasil está parado, sempre ouvindo a Bandeirantes. À esquerda do seu vídeo, William Bill, campeão mundial. À direita do seu vídeo, o nosso Zé Ribamar, campeão brasileiro. Campeão mundial está em jogo, aguenta coração. Atenção, o juiz autoriza o início. Vamos concentrar juntos no nosso Ribamar. O gringo, fala primeiro. Ele falou 2. Lona! E certo. Atenção, atenção, eles vão bater as mãos. Meu coração está aos pulos. Atenção, Brasil. O juiz está conferindo. Atenção, o juiz vai anunciar. 0! Brasil, Lona! Brasil, 0! Campeão mundial! Bandeirantes, o canal do esporte.
legítimo, legítimo. Sono andato un riedo, sta bene? Veloce una marroncita che pure, tu non diretti per il Paraguay, Monte Caliente. Deixa eu ver o canal. Ho detto una cosa tra le moco, whisky, videocassette, se per cosa dei volumi levo una sua casa. Allora, tenete vinte, Sanno che vuole, come io. Io poi già mandò un regalito, e siete al mese per un Vai ser difícil se achar. Gisela, sabia? Onde você desconhece a minha senhora? Eu não sei, eu quero abandonar aqui na praia. Quem é o menino? Eu sei quem ela está na correria. O negócio é o seguinte, tem dois chapinhas meus até dessa melancia. Faz o tempo, moro? Que sabe são eles? Eles quem? Eu tenho em casa uma moça mulata que ela se desbanda. Olha, o negócio é o seguinte. Das moletas eu tô por fora. Mas nós podemos botar preto no branco, moro? Os dois estão logo ali no balneário. Você vem comigo que nós clareia tudo. O senhor vai lá clareando tudo, eu vou avisar a minha patroa e já encontro com o senhor lá. Alô, Sabia, aqui, não! Tô ficando com pena desses pobres coitados. Não adianta ficar com pena, o enredo é assim mesmo. Mas a judiaram muito dele. Está bom, você conseguiu me comover. Eu vou arrumar um novo companheiro para ajudá-lo, se bem que não na mesma época. Um companheiro de outra época? É um italiano, também personagem fixo da revista brasileira. Eles são de tempos diferentes, mas eu garanto que vão se entender. E como é que você vai fazer isso? Esqueceu-se de que eu sou a musa do teatro de revista? Que venha o italiano e para que ele não se assuste com os novos tempos, vamos renascê-lo em seu ambiente natural. Se você quer uma vida bem gostosa, pode escolher um canal de Só comendo,
veramente italiana. Dove sono italiani del Brasile? Dove sono i miei fratelli immigranti italiani? Non faccio io, ma io non capisco niente. Lui è italiano. Yes, I am Italian. Questo amico mi sembra un italiano di cinema americano. Io sto amico, ha fatto chi la vuole fare. Ciao ciao, me aparece o Chicago Cavalo e toma conta da cena. E que esse é o tipo de filme que o grande público prestigia? Ah, eu estou até arrependida de ter nascido. O coitado do italiano está em estado de choque. Não é pra menos primeiras pizzas depois do gringo? Vamos apenas deixá-lo se despedir. Custa memória!
dar um outro número. Outro número! Tanta gente bonita. Verdade. A senhora simpática aqui, de branco. Bonita? Lindíssima. Diga um número. Esse, não. Vamos voltar na história. Não. Assim a gente volta na história, temos que avançar. Diga um número alto. 50. Caipirada, 1933. Boa noite, pessoal! Vai deixar o nosso portal. Nós responde depois quando não recebe carteira. Tá pronto, companheiro? Vamos lá! Boa noite, pessoal! Olhadinho vai, né, compadre? Indica de para acordar boa noite, do Jeca! Boa noite, ô Zico. Olha, Chico, como é que vai? Ô, vai, Jeca, tá bom? Eu tô bom, e a família, como é que vai, compadre? É, mas vai passando. Passando bem! Ô, rapaz, passando porra, rapaz. Dória também vai passando, você sabe? Vai passando. É fome e frio. Mas tá ruim a coisa, né, Pra compadre? mais de metro. Compadre, mudando de assunto, você sabe que eu sou feminista, agora. Olha, não leva jeito, compadre. Ô, compadre, você sabe que é feminista? Eu não, só sei que é masculinista. Feminista é tudo quando trata das mulheres. Outro dia fui assistir uma sessão feminista, entrei no salão, tava cheio de mulherada. Terminundice de mulher. Daí a presidenta agarrou a falar: minhas caras colegas do feminismo, nós temos que dar um jeito na vida. Sim, porque esse negócio dos homens que entra sempre por cima chega. E hoje em diante os homens vão ter que fazer tudo que as mulheres fazem. Boa sorte com palhaço que quarentena, não faça essas coisas. Vou cuidar da casa das galinhas, dar de mamar para as crianças. Dá de mamar? É, gosto de virou. Foi a presidenta continuou. Os homens são os porqueiras. Os homens não prestam pra nada. A presidenta disse isso? Mulherzinha analfabética. Nós temos que fazer os homens de capacho da gente limpar os pés. Eles têm que descer, pô. Até que os homens e as mulheres não existe a menor diferença. Daí uma vez, tava lá no fundo do salão, dessas vezes só vai pra atrapalhar as festas. Deu uma lá, olha, compadre. Não repete nessa, pelo amor de Deus, vai embora. Ela levantou e disse assim: mesma palavra. Pode falar. O presidente da palavra crua. Olha sempre assim quando acaba sai falando filho. Então a senhora disse que entre os homens e as mulheres não existe a menor diferença. Sim. Retrucou a presidente. Elas retruem, cara. A diferença é tão insignificante que nem vale a pena nomear. Olha daí a bela astou. E eu, erguendo meu estandarte, grito aqui e em toda parte: viva a pequena Deveria! Graças a Deus que ele é. Vai, mulher, complicado. Às vezes é insuportável. Eu por falar em bicho, nós vamos cantar enrolada do saco no saco que é pro pai tirar. Chama o Corinho pra ajudar. Vai pra pôr o Corinho que ele merece. Sai que beleza. Agora ele vai falar, compadre. Ela está podendo saco, 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 fazendo papo, fazendo tempo. Eu agora vou falar desses dois cervejetas. Uma perna do goleirão. Ah, ela fazia mala. Eles faziam a madeira. Ah, ela tocava tromba. Eles tocavam a Era o sabotendo, sabotendo, fazendo papo, fazendo tempo. Eles viviam de lá. Ia noiva de caneta. Ele cortava a vareta. E o noivo na carreta. Ele fazia carinho. Ela fazia carinho. Era sabotendo, sabotendo, fazendo papo, fazendo tempo. Um dia no casamento, na casa do cachorro. Agora que eu vou dizer, aquilo foi horror. Os dois se recolheram, ele entregou. Ela foi se esbanjando. Ele se apavorou. Era o sabotendo, sabotendo, fazendo papo, fazendo tempo. Ela foi tirando o olho. Depois o braço virou. A
os amendoim. Diferença entre os políticos e os amendoim, não sei, compadre. É que os políticos prometem, mas os amendoim é que resolve. Político só promete, né? Agora você mexeu no assunto de pó da Gaia. É, político, então é melhor pirada aqui. É melhor aí se interior. Não, vamos pro exterior. Vai, mas pra onde? Vamos pra Itália! Vamos pra Espanha! Vamos pra Portugal! Cuba! Depois que meu pai morreu, minha mãe ficou doente. E meu pai 14 filhos. Mas tudo casualmente. Mas tudo casualmente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Me ensinou da mulata. Ainda por cima, o caipira perdeu-se do português. Desta vez você diz o número. Deu um número bem alto, 9.999. Quanto? 9.999. Artista de cinema, esquete 1940. Uau! Sinta saudade! Vim saber se você precisa de alguma coisa! Só do meu amor, querido. Mas você não devia ter vindo hoje. Se fosse ontem, que meu marido não estava em casa, poderíamos tomar os drinks e compartilhar outras coisinhas mais. Ai, lembrando que a aula falou pro muro! Por que é que você não veio ontem? Eu lembro aquela outra da bunda que falou mais belo cômodo. Esta não tem. Mas por falar em mim, onde é que está o seu marido? Ah, deve estar chegando. Ai, deve ser. Ai, se me for, eu tenho aqui. Ai, eu quero Claro! ali, esconda-se ali depressa. Está lá! Pronto! Cá estou na posição do nu. Já vai, bebezinho. Oh, meu amor! E outra querido? Estava com saudades do seu cheirinho. Eu deixei o cavalo amarrado no pó. Saiu do muro e entrou no cavalo. Mas você não tinha ter vindo hoje. Se fosse ontem e meu marido não estava em casa, poderíamos fazer outras coisitas mais. É a mesma chapa! Meu marido! Esconda-se, esconda-se! Por onde eu saio daqui? Pelos fundos? Não, ele levou a chave de lá. Esconda-se ali depressa. Chega pra lá, Portuga! Já vai, bebezinho. Ah, meu amor, entra aqui. Como vai, mulher bonita? Porra, Bugatti. Mas você não devia ter vindo hoje. Ontem que não lá. Olha tudo. Tudo pra você. Meia pra mim. Vestido de seda. Olhar pra desgosta. Se fosse ontem, que meu marido não estava em casa, poderíamos tomar os drinks e fazer outras coisinhas mais. Muda a chapa! Meu marido! Esconda-se! Esconda-se! Onde eu olho pra aquela bioma? Olha essa vitória de programa de Jack. I am tired.
está ensaiando uma cena. Ah, que ideia, genial! Já vai, vem! Por que a porta estava travada? Ah, sei lá, é costume. Costume. E quem é o cavaleiro que faz em minha casa a esta hora? Ah, você não conhece? É o Roberto, calando o filme que estamos fazendo. Estávamos repassando uma cena. Essa cena já está no coração, tia! Queira desculpar-me, muito prazer. Muito prazer. Podemos ensaiar, queridinho? À vontade. É uma cena romântica. Um grande tapete estendido sobre a grama macia. Nele, A esposa adúltera e o amante apaixonado se abraçam. Ah, beijam-se. De repente entra o marido. Cá estou! Não se meta! O marido diante da cena se enraivece. Morde os dedos. Enterra o chapéu na cabeça. Saca a pistola, a pistola. Um tenho! A pistola. E dá 2 tiros. Não, idiota, aqui. E dá 2 tiros. Dois gritos de dor. E caímos do tapete coberto de sangue. De repente ouve-se um apito. Entra o guarda. Esse é do filme. Diga-me uma coisa. Quantos personagens há no filme? 4, amorzinho, 4. A esposa, o amante, o marido e o guarda. E quem é o cavaleiro que do filme? Saia ou eu atiro. Qual o seu papel no filme? O que o senhor faz do filme? Eu faço tapete. Subiram ao lado e caipira. Nessa só revimos o português. Desta vez eu mesmo vou escolher o número. Escolha o número. O número do tamanho da antiga cisterna do país. Lá no fundo, lá. 9.848.327. Leia você. Onde está? O bom dublessão dos anos 50. Duble o quê? Dublessão, duplo sentido. Salve, o alimento da
domina muito menos o português. Já que não demos tanta sorte assim, deixe a história correr nas mãos do Apolo. Vai, Apolo! A bola é sua! Nada daquela sumida. Desapareci. Uma dela em Prince e ensinar dela. Nem daquele cheirinho dela. Quando lembro dela chacoalhando na chocolateira. Penso cada coisa, compadre. Eu também. E que pensas, cardeal? Em como é diferente o amor e nem na frase sutil, nem o duelo sangrento. É o amor coração, o amor sentimento. Um sino já tocado. Um parzinho que ajoelha e que se vai casar. Tão simples tudo. Amor que de rosa se inflama. Em sendo triste canta, em sendo alegre chora. O amor simplicidade. O amor delicadeza. Ai, como sabe amar a gente portuguesa! Agora você me fez lembrar aqueles versos lindos que Parmelim Silva fez para nossa mulata. Agora mais bela. Estão procurando a mais bela no concurso mundial. Deixa pra lá. Penetra nessa porqueira. Vai mostrar à terra inteira que tu é a brasileira mais brasileira que há. Abre a boca, mulata. Diz besteira. Xinga essa gente estrangeira com teu ardor nacional. Mostra esse corpo queimado que parece sapoti. Mostra esse peito empinado, arreguitado, marcriado, que quando encosta na gente, parece que a gente sente que os cabras estão espetando, estão enterrando. Você fosse dois bicos de jeitinho. Ai, mexe as formas num remanso, depois levanta de manso e leva as ondas do mar. Abre a boca, mulata. Vai gritar ao mundo, aos quatro ventos, que tu foi em 1500, o maior descobrimento de Pedro Álvares Cabral. Tem uma mudada no Mas, Grifo, para encerrar essa nossa revista, não iria bem uma coisa bem alegre? Que tal um cuplé final? Nunca! As revistas jamais terminam com um cuplê, e sim com uma apoteose. Então vamos a ela. Os atores e os autores desta revista querem manifestar nesta apoteose o maior respeito e admiração a vocês e a todos os revistógrafos ou revisteiros do Brasil. E em especial ao grande Arthur Azevedo, que firmou no Brasil este gênero de teatro. Estreamos este espetáculo em 1988, ano que registrou a passagem dos 80 anos do falecimento de Arthur Azevedo, grande e imortal brasileiro.
assim. Flores e palmas, ruidosas ovações. No entanto, quantas vezes nossas almas, os nossos corações, sangram cheios de angústia de dores, orvalhando com lágrimas as flores. Quantas vezes, por agrestes caminhos, sentimos a alma lacerada por agudos espinhos, e a seguir, passo trêmulo, indeciso, ocultamos o pranto num sorriso. Ser artista, sentir do fundo das entranhas esse desejo enorme, palpitante, de conquistas estranhas, é ter o panteão junto ao Calvário, é ser mendigo sendo milionário. Nós os mesquinhos, grandes ou pequenos, hoje aplausos, sorrisos, carinhos, amanhã nem ao menos um bálsamo de amor, a doce calma para atualizar o pranto de nossa alma. Mas já que cumprimos o destino, através a conquista, bendito seja o destino, o coração, o cérebro, o amor do artista. Bendito seja o coração. Todas as alegrias e dores, bendito seja a arte e o amor, a vida que Deus nos deu para triunfar com fervor por todos esses campos mil e assim saudados com amor e carinho os artistas do Brasil.